RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso primeiro tema tem a ver com uma polêmica instalada à volta de concessão e retirada da posse de terras em São Tomé e Príncipe. Um médio empresário, em nome da sua sociedade, a sociedade denominada San Ubabudo, veio na última semana denunciar o anterior governo, sobretudo na pessoa do ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada e do ex-ministro da Agricultura Abel Bom Jesus, por alegadamente terem conduzido um processo de forma ilegal, chamou ele de forma ardilosa, que culminou com a retirada de mais de 150 hectares de terra que estavam sob a posse desta média empresa, a San Ubabudo, e que o governo decidiu retirar aos empresários nacionais e entregá-las a um grupo de investidores russos. É uma média empresa que se dedicava à produção e exportação do cacau. Segundo o empresário, o representante, o Diodato Tini, a empresa funcionava, já teve dias melhores, mas nos últimos tempos esteve sim a passar por momentos de dificuldades, mas no seu entender não justificava que o governo tomasse a decisão de lhes retirar a posse da terra. O ex-ministro da Agricultura foi ouvido pela RSTP e defendeu que a decisão do então governo foi legal, dentro dos parâmetros legais, e que foi motivada também após a visita que fez àquela média empresa, na qual teria constatado que a empresa estava a caminhar para a falência total, e pelo facto de o governo não ter meios para capitalizar ou recapitalizar ou financiar estas empresas, decidiu então pela retirada da posse, que é uma prerrogativa do governo, fazer a gestão das terras que estão na posse dos particulares. Por isso, iniciamos com esse tema. Hamilton Vaz tem aí, naturalmente, matérias jurídicas, daquilo que ouviu, daquilo que leu. O que lhe parece? O então governo terá tomado a melhor decisão, respeitando os procedimentos legais? Terá este médio empresário razão de vir agora, se bem que disse ter reclamado na altura, mas de vir novamente reclamar, aproveitando naturalmente a mudança do governo? Será que o novo governo deveria dar-lhes razão e reverter a decisão tomada pelo anterior executivo? Obrigado, Jorge Mário. Permita-me dizer, em primeira mão, que um Estado descaracterizado como o nosso, que não salvaguarda os investidores, qualquer investimento, uma das razões que nós observamos bem que faz com que os investidores não venham para São Tomé, e alguns que vêm fazem seu investimento de uma forma precipitada, é justamente as garantias. As garantias. Independentemente do poder cessante, o anterior governo alegar que cumpriu as formalidades legais, coisas do gênero, para retirar terra. Há outro aspecto que nós temos que analisar.
Qual é o investidor que vem? Mesmo o investidor que eles agora estão a entregar a terra, amanhã vão voltar a retirar, não há garantia. Nós estamos num estado em que não há garantias para que o investidor possa vir, contrariamente àquilo que acontece em Cabo Verde com os investidores holandeses que colocam grande fração de milhões de dólares porque sentem que há uma garantia, algo que garante o seu investimento. E um Estado sério não pode basear apenas porque a empresa está no risco de insolvência ou falência técnica para retirar terra a João Pedro Manel. Quanto muito, o investidor, o Estado até deveria aparecer como quem quer salvar esse tal investimento. O nosso Estado não é sério. Isso é um aspecto. Por outro lado, nós, por vezes, batemos e rebatemos em muita matéria. E, infelizmente, nós temos um órgão de soberania que é praticamente mongoloide. Eu refiro ao órgão, o tribunal. O tribunal, a nossa democracia, eu até chamo pseudo-democracia, com um órgão praticamente, com órgãos amputados. Eu me refiro aos tribunais, que é o órgão mongoloide da nossa democracia, não garante nada. Porque um caso como este, onde fala-se que retirou-se terra ao tal empresário ao arrepio de uma série de crimes que um membro do governo possivelmente poderia ter cometido. Deveria ser, inclusive, alvo de um processo de investigação séria. Porque o membro do governo que participou nesse processo, há referência ao ministro da Agricultura, há suscetibilidade de poder ter cometido um conjunto de crimes que está previsto no nosso próprio Código Penal, não só Código Penal, como nós também temos uma lei muito importante, que é a Lei 7/2014. Eu me refiro à Lei de responsabilização dos detentores de cargos políticos. Porque o ministro pode fazer isso com abuso de alguns poderes, abusou da função, ele pode ter abusado da função. E aquela lei que marca, há lá uma série de crimes, desde a corrupção, do peculato, da participação em negócios, da apropriação ilícita, ele pode ter recebido algo ilícito para facultar. Então, eu estou dizendo justamente, os órgãos judiciais, sério, numa democracia não a pseudo como a nossa, que investigue, pode aferir efetivamente que esse cidadão praticou esse ato de retirar terra para beneficiar o outro, e a nossa lei é muito clara, ele só nessa base está suscetível de cumprir até 10 anos de cadeia, 12 a 10 anos de cadeia, 12 a 8 anos de cadeia. Isso, de facto, são hipóteses que levanta e que não podem, ou podem não ser descartadas, e podem naturalmente ser alvo de investigação, mas, por outro lado, podem não ter acontecido e pode ser que, pelo menos ao nível de atuação, possa ter sido sem qualquer benesses ou contrapartidas fora do quadro normal. Por isso pergunto-lhe, a admitir que pelo menos esse processo de retirar a terra e entregar aos russos tenha sido feito sem receber compensações extras fora daquilo que é legal, como é que avalia esta decisão? Faz sentido o Estado a retirar terras a empresas que supostamente não estejam a ter capacidades de rentabilizá-las e de contribuir para a produção nacional? Como é que vê, em termos gerais, a questão da gestão de terras em São Tomé e Príncipe? Eu, no início, se notou, eu fiz uma observação. No quadro legal normal, quando o Estado concede terra a qualquer entidade, quer ela se trate de uma entidade individual ou em forma de sociedade, há que haver algumas garantias. Eu, por exemplo, se o Estado concede terra a esse tal empresário para investir, e ele pega a terra, começa a investir, vai buscar empréstimo, aplica em terra, e por uma razão ou outra ele está
numa certa dificuldade financeira, porque ele pode ter problema, eu até diria, problemas financeiros, ele pode ter problemas financeiros, e que quase toda empresa tem esse problema, e a posteriori ultrapassar o problema, mas basta a pessoa ter um problema financeiro. A partir daí já está cá o Estado a retirar terra, isso não dá garantia a ninguém, isso não mostra nenhuma seriedade. Inclusive, o caro jornalista Josimar, até essa entidade russa que está a dar terra agora, vamos ver, eles vão começar a investir de uma forma, eu até diria, investimento com um pé à frente e um pé atrás, porque não há garantias. Eu recebo a terra, começo a investir, por uma razão ou outra, o Estado me retira a terra, não há garantias. Isto não é nada sério. Tem que haver garantia, uma certa estabilidade, para que o investidor possa acreditar e fazer efetivamente o seu investimento, proporcionar empregos, uma série de coisas. E o Estado tem que ser sério. Josimar, mesmo num contexto normal, as coisas não podem ocorrer assim. Se o senhor falar com os investidores, chineses, libaneses, portugueses e todos, as pessoas têm um certo receio. As pessoas têm um certo receio justamente devido a isso. E depois, há outro aspecto. Não se tira terra só ao fulano alfa ou beta. Isso até poder se chamar de perseguição. O Estado, se tem um plano de rentabilizar a terra, isso tem que ser num contexto legal, de aprovação de um pacote legislativo. Tem que ser uma coisa séria. Não uma coisa numa perspectiva de fazer campanha para obter palmas de aqueles que são apelidados dos mais pobres e dos mais fracos. Não. Tem que ser um processo sério, mas muito sério, em um plano próprio. E eu diria isso de forma cega, sem ver para quem, e um plano próprio de retirada de terra, e num contexto próprio. Não retirar uma pessoa a terra e dizer que está a fazer um enorme trabalho, quando nós temos uma multiplicidade de terras que não produz nenhum grama de cacau, um grama de café. Isto é que é grave. Daí que eu quero ir mais por outro aspecto. Eu quero falar numa outra perspectiva, onde eu vi muitas mensagens da possibilidade dos membros do governo envolvidos nesse processo terem recebido vantagens. E nós não podemos estar apenas na base de suspeitas. As instituições judiciais têm que funcionar nessa matéria. A semelhança com aquilo que ocorre muito perto das nossas fronteiras, em Portugal, quando há indício de um órgão executivo, só de nós insinuarmos dele participar em negócios, ou não, da corrupção, do peculato, porque esses já que são crimes de lesa pátria. Nós, às vezes, dizemos nossas crianças estão a morrer de fome, de anemia, de miséria e etc. A outra miséria que mata efetivamente o nosso povo é o roubo, é sacanear o Estado, é aproveitar da função da qual nós estamos investidos para fazermos os nossos negócios. Eu estou a falar isso lato sensu, independentemente do membro do governo alfa, beta ou gama, que fosse meu irmão, num contexto como esse. Tem que ser investigado. Nós, num contexto como esse, onde há insinuações fortes, temos que vasculhar as contas bancárias desses membros do governo. Não é só aqui e em Portugal, onde as pessoas vão lá meter o dinheiro, na Caixa Geral dos Depósitos, acionar aquela equipa. Nós temos a Polícia Financeira em Santo Tomé, me refiro ao IF. Nós temos que acionar as estruturas para saber efetivamente. Não é normal. Sr. Josimar, vamos analisar. Não é normal. Um membro do governo, quando ele entra, ele tem uma casa e tem um carro. No espaço de 2 anos, com o rendimento que ele tem, ele passa a ter 4 carros, 3 casas, uma lá em Lisboa. Opa, vamos ver como é que ele se enriqueceu se enriqueceu com os seus rendimentos. A justiça vai aferir. Se enriqueceu fora do quadro do rendimento, porque já esquadria para nós mensurarmos esses aspectos. Se ele enriqueceu à custa do Estado, à custa do cidadão, à custa do povo, nós temos que lhe retirar isso tudo, para além dele ser
penalmente punido. Do contrário, é água com cesto. E quando nós falamos sobre essa matéria na RSTV, é para que o nosso Ministério Público, porque só a audição dessa matéria é mais do que suficiente para que a Procuradoria instaure um processo, porque hoje em dia nós não prendemos depois para investigar. Nós temos que investigar quando o indivíduo, ou esse ou aquele membro do governo despertar, o Ministério Público já tem todas as provas reunidas. É pegar o indivíduo e Obrigado, meter na gaiola que os Hamilton. elementos estão formados. Obrigado, Hamilton Vaz. Ficam aqui as suas opiniões e aqui, sobretudo, a destacar a necessidade de se investigar estas acusações que foram e suspeitas que foram lançadas sobre os ex-governantes, nomeadamente o ex-primeiro-ministro e o ex-ministro da Agricultura, nesta polêmica volta das terras de Ubabudo Praia, foram retiradas a um grupo de empresários nacionais e entregues a investidores russos. Lioter Viegas, apesar do porta-voz ou do representante desta média empresa ter dito que de facto a empresa estava em situação de dificuldades financeiras, que ele próprio estava também a pensar a negociar estas terras, diz ele, procurando novos parceiros internacionais, mas o ex-ministro da Agricultura diz que eles estavam mesmo a tentar vender aquelas terras porque não estavam a conseguir mais seguir com os negócios devido a dificuldades. Acha que ainda assim isso justifica ou não a decisão tomada pelo governo e da forma como as tomou? Olha, antes de mais, eu devo aqui fazer uma declaração de interesse, porque eu ontem participei num debate na Rádio Similar, posso dizer, e que estava presente também nesse debate o anterior ministro da Agricultura. O que eu percebi é que não existe no nosso país uma política agrícola para Santo Meio e Príncipe. E pareceu-me também que uma das tarefas mais importantes do anterior ministério, o anterior ministro da Agricultura, era basicamente dar a terra e retirar a terra às pessoas. E muitas vezes mal. Repara, o que eu vi da entrevista que foi feita aos pequenos empresários e o ministro e o anterior ministro da Agricultura, eu fiquei com a sensação que tudo isso foi muito mal feito. Nós temos empresários santomenses na área da agricultura e, pelo que eu percebi, são pessoas que conhecem a agricultura, inclusive são engenheiros agrônomos, não é? Portanto, é natural que as pessoas tendo essa parcela de terra possam ter dificuldades econômicas, como disse muito bem o Hamilton Vaz, porque nós temos um país em que não temos um setor bancário que apoia o setor privado. E, portanto, estando os empresários a atravessar uma fase difícil em termos financeiros para investir na sua parcela de terra, o que é normal que poderia ter sido feito pelo anterior ministro é reunir com os empresários, solicitar aos empresários um plano de negócio, de forma a perceber se esse plano de negócio é viável ou não, para eles prosseguirem com a sua empresa. Não é retirar a terra da forma como fez e entregar outras pessoas, independentemente de ser ou não cidadãos estrangeiros. Mas, Por outro lado, também, Lioter, o ex-ministro da Agricultura fala que visitou a empresa, que viu a situação da empresa de falência e de falta de algum cuidado, e mais diz que tinha informações de que aqueles empresários estavam a pensar vender a empresa
e mais que a tal sociedade também já não existia, e isso também eu pude receber algumas informações que a sociedade enquanto tal já não funcionava. Mesmo na posse desses elementos, não legitima a atuação do governo e do Estado como fez, mesmo perante uma Eu, possibilidade de terras do Estado serem vendidas. eu até dou de barato que é possível que o Estado retire terra às pessoas. Mas agora, é preciso dar algum tempo às pessoas. Pelo que eu percebi também, o anterior ministro deu 15 dias às pessoas que tinham sua terra. Ora, 15 dias é um tempo, não é tempo suficiente para as pessoas. Devia dar um prazo mais alargado, até porque, segundo os empresários, eles estavam à procura de um financiador para ajudar nesse processo. Mas há também a Inclusive, versão do ministro que fala que a informação é que estavam para vender. Não sabemos quem estará a falar a verdade. está bem, mas sim, claro, eu compreendo, mas é informação de um, é palavra de um contra o outro. Agora, e outra coisa que nós devemos perguntar aqui ao senhor ministro é qual é o critério que estava na base de entrega desse terreno aos russos, porque não os portugueses, não havia nenhum português que estava interessado em investir naquelas terras, não existia outros santomenses capazes de investir naquele terreno. Por outro lado, qual é a contrapartida que o Estado santomense teve na entrega deste terreno aos cidadãos, aos investidores russos? É preciso nós termos todas essas informações para nós fazermos aqui uma análise mais sustentada. Por outro lado, também, o que eu vi das palavras do senhor ministro é que essa decisão foi tomada no Conselho de Ministros, disse, inclusive, que há uma lei em Santo Tomé que dá o direito aos ministros de tirarem terra e entregarem terra às pessoas. E questionado sobre qual é a lei, o anterior ministro não conseguiu dizer. Portanto, é preciso perceber, há algum despacho, alguma resolução do Conselho de Ministros que atribui essas terras aos russos? Se há, eu gostava de perceber. Portanto, e sobretudo nós estamos a falar de um país, e já vamos falar disso também no tema a seguir, é um país em que tem escassez de investimento privado. E tratando assim, desta forma, os empresários, as pessoas que querem efetivamente participar nesse setor privado, eu creio que o nosso país perde credibilidade e assim torna muito mais difícil nós conseguirmos atrair investidores externos. Porque nada me dá a certeza de que um próximo governo possa assumir as funções e retirar essas terras dos russos. Portanto, e andando assim nesse país, e como nós temos o caso, por exemplo, de outras empresas de Santo Tomé e Príncipe, que um ano está com um investidor, outro ano está com outros investidores, portanto, isso é um descrédito para o nosso país e muito dificilmente nós estaríamos em condições de atrair investimento. Portanto, eu fico por aqui. Obrigado, Lioter Viegas. Vamos ouvir também Liberato Muniz. Que leitura faz sobre esta polêmica, daquilo que para já se pode, se tem conhecimento, que é público, como é que vê para esta polêmica e qual a sua leitura? Essa polêmica é com muita tristeza. Isso por quê? Porque nós temos falado cá várias vezes que uma das prerrogativas principais de qualquer governo em São Tomé e Príncipe é promover o privado, de modo que a nossa economia possa desenvolver e não permitir que todo o povo santomense dependa do aparelho do Estado. Este é um ponto importante. Outro ponto importante é que também se espera que qualquer governo em São Tomé e Príncipe possa praticar uma política de distribuição de terra coerente e de acordo com as normas e com a lei de São Tomé e Príncipe. O que quer dizer que, e eu defendo isso desde o princípio, que se há santomenses, se é que nós temos santomenses que receberam terra do Estado santomense e essas terras estão abandonadas, que não se consegue pura e simplesmente rentabilizar essas roças,
é normal e é urgente que o Estado crie um projeto criterioso e vá buscar essa terra e consiga lhe atribuir a pessoas ou equipas ou empresas que sejam capazes de valorizar e rentabilizar essas terras em prol de São Tomé e Príncipe. Que não hajam dúvidas em relação a esse aspecto, porque eu julgo mesmo que essa deve ser a função principal do governo. Nós temos muitas roças em São Tomé e Príncipe abandonadas por pessoas que herdaram São Tomé e Príncipe, que pensam que herdaram dos seus pais quando não pertence nada e estão lá guardadas à espera de um dia para poderem vir a vender essas roças. Então, qualquer governo tem a obrigação de pôr mãos nisso e tentar resolver, mas como digo, e como disse o Hamilton, de acordo com as normas e com a lei de São Tomé e Príncipe. Agora, indo concretamente a este caso, eu julgo que neste caso o ex-ministro da Agricultura falhou redondamente. Falhou por quê? Nós em São Tomé e Príncipe, se nós fizermos uma incursão pelas terras em São Tomé e Príncipe, nós vamos à Boa Entrada, vamos a muitos sítios em São Tomé e Príncipe, vemos N roças abandonadas sem que ninguém tenha semeado uma única semente nessas roças. E eu pergunto, por que razão o anterior governo e o ministro da Agricultura não cedeu uma dessas roças a esse empresário russo que tinha condições para poder investir em São Tomé e Príncipe e só se preocupou com a roça do Ubuabudo, que está próxima da Voz da América? Eu pergunto, por quê? E outro segundo ponto é que se em São Tomé e Príncipe este governo ou qualquer outro governo decidir retirar empresas ou roças àqueles que não pagam impostos, àqueles que não pagam, que não cumprem com as suas obrigações, então temos que fechar São Tomé e Príncipe. Porque, de uma forma genérica, em São Tomé e Príncipe, toda a gente tem dívidas com o Estado santomense. Até porque as empresas não rentabilizam o suficiente para poderem cumprir com as suas obrigações. Nós temos, por exemplo, o caso de muitas empresas que o Estado, então, teria que fechar. Então, eu pergunto, se um empresário, independentemente da dificuldade que ele tenha, num país com as dificuldades que tem, está a tentar rentabilizar a sua roça, não é obrigação do Estado santomense tentar encontrar todo o mecanismo para o apoiar? Outro mais, se o ministro diz que esses empresários estavam a tentar vender aquela roça ou estavam a tentar encontrar outras parcerias para tentar resolver esse problema, por que razão o primeiro-ministro, o ministro da Agricultura e todo o governo não criaram uma sociedade dos russos com esses empresários para poder tentar rentabilizar e ajudar esse empresário santomense? Por que retirar a roça exatamente a esses empresários e entregar uma equipa externa, uma empresa externa, quando ela podia associar ao santomense e reforçar a sua economia? Então, nesse contexto, eu julgo que o que tem acontecido em São Tomé e Príncipe é aquilo que o Hamilton Vaz diz bem. É que os nossos tribunais não funcionam e, pior ainda, é que as pessoas que ocupam esses lugares nos tribunais têm medo dos políticos. E os políticos, pura e simplesmente, independentemente de quem seja, faz aquilo que quer, conscientemente que os outros não têm força, porque se fizerem, serão expurgados da política, serão expurgados da praça pública em São Tomé e Príncipe, porque o governo acha, principalmente quando tem a maioria, que podem fazer aquilo como querem, principalmente quando inventaram aquela lei que permite fazer tudo com os juízes, tudo com os magistrados, prejudicando a justiça em São Tomé e Príncipe. Por isso eu julgo que o ministro da Agricultura, infelizmente, no meu entender, atuou mal. Atuou mal. E mais ainda, eu vou mais longe. Eu tive o cuidado de ouvir precisamente o programa que o Liotter diz na Rádio Jubilar. Eu julgo que o ministro, qualquer ministro que queira ser ministro, muitas vezes nós dizemos que não, que um estuda mais, que as pessoas acham que só quem estuda é que deve ocupar
lugares em São Tomé e Príncipe. Não. Quem estuda deve ser valorizado, sim, senhor. O que não quer dizer que quem não estuda tem que ser expurgado. Não, mas cada um deve estar no seu lugar. E eu ontem tive a infelicidade de ouvir este ministro não conhecer o que são conflitos de interesse. O ministro dizer-me que, enquanto ministro, ia a Bobaforo vender ananás, ia fazer aquilo que ele quisesse, sem saber ele próprio que ele estava a cometer um erro gravíssimo. Porque o ministro é ministro 24 horas por dia. E ele, sim, se decidiu ser ministro, tem que exercer sua função de ministro e ponto final. Quando terminar a sua função de ministro, ele que vai cultivar a sua horta, vai fazer a sua coisa e vender e dar continuidade à sua vida. Se uma pessoa não é capaz de perceber isso, eu pergunto, nós estamos a destruir São Tomé e Príncipe por quê? Então, é preciso que se entenda que em São Tomé e Príncipe o que tem acontecido são grandes conflitos de interesse em que cada um usa como quer e como pode. E eu julgo que, neste momento, os tribunais têm que agir nesse sentido, porque São Tomé e Príncipe tem muitas roças que deviam ser entregues a esses empresários russos para que eles pudessem investir. Temos roças, grandes roças, com casas em ruínas a desaparecer. E é para mim inadmissível que um empresário, independentemente das dificuldades que ele tenha, em São Tomé e Príncipe, da forma como nós conhecemos, que se lhe retire a terra e mais, fazendo algo que eu julgo que é de todo injusto em São Tomé e Príncipe. Não se pode dar 15 dias a um empresário que está há 20, 30 anos a investir numa roça, que investiu, que gastou. E outra coisa, se esse empresário não pagou durante 30 anos, a culpa é do empresário também, sim, senhora. Mas ainda a maior culpa é do Estado santomense, que não está organizado no sentido de acompanhar esse empresário e permitir que ele pague, sim, aquilo que ele deve. E o Estado não pode só ficar a dormir e um dia sonhar e tentar fazer. Tem que planificar. E é isso que tem faltado em São Tomé e Príncipe. Por isso que eu digo, meus amigos, este governo, este novo governo que nós temos, tem que fazer obrigatoriamente tudo diferente do que se vinha fazendo. Para dizer que é transparente, para dizer que é sério, para dizer que é honesto e para dizer que defende os filhos de São Tomé e Príncipe e quer promover uma economia e que não quer que nós estejamos de mãos estendidas à espera da benesse do governo. Enquanto nós, em São Tomé e Príncipe, meus amigos, dependermos do poder central, independentemente de quem estiver no poder, quer seja Liberato Muniz, quer seja Lioter, quer seja Milton, nós vamos estar de mãos estendidas, dependente de quem está no poder, porque quem está no poder só quer saber que nós vamos votar neles para que eles possam continuar no poder. E para votarmos neles, o que eles querem é que nós estejamos dependentes deles e que nós não tenhamos a nossa vida, que nós não sejamos suficientemente livres para podermos crescer. Isto, no meu entender, é algo que não pode continuar a acontecer em São Tomé e Príncipe. Então, Josimar, eu espero que, com urgência, os tribunais, este governo, esclareça essa situação e faça um levantamento exaustivo das roças que nós temos em São Tomé e Príncipe, sem nenhuma utilidade, independentemente de quem tenha esta roça, seja capaz de o retirar e investir nessa roça para que o país possa crescer. Porque também não podemos ter roças, tantas roças em São Tomé e Príncipe, entregues pura e simplesmente à bicharada. Eu acho que o grande erro que esse governo cometeu é tirar roça a alguém que, mesmo em dificuldade, podia continuar, quando nós temos tantas roças sem nenhuma utilidade que se devia ter dado aos russos e se preferiu prejudicar o empresário santomense em prol do empresário estrangeiro. Meus amigos, vocês vão a Portugal, vão a Angola, vão à França, vão à Inglaterra, aos Estados Unidos, vocês nunca vão ver prejudicar empresários nacionais de forma deliberada para promover os outros. Não, há que encontrar mecanismos para também ajudar com que os empresários nacionais possam crescer. E é isso que nós esperamos.
Eu julgo que o Josemar está com algum problema para dar continuidade ao programa. Eu não sei se o Lioter ou o Hamilton Vaz Não, conseguem. eu posso também complementar um pouco daquilo que disse o Liberato, porque a minha, o que me preocupa aqui é falta de esse carinho que os governos têm para com os empresários santomenses. Nós sabemos que há dificuldade em Santo Tomé e Príncipe, as pessoas estão descapitalizadas, não há financiamento, mas o governo serve exatamente para isso, serve exatamente para ajudar as pessoas a progredirem nas suas vidas. E serve para ajudar o setor privado a progredir. E uma das críticas que eu faço sempre aos governos santomenses, quando elaboram a proposta do Orçamento Geral do Estado, é exatamente a falta de capacidade e a falta de políticas públicas para apoiar o empresariado santomense, para que o setor privado em Santo Tomé e Príncipe possa ter maior pujança. Nós estamos sempre à espera do estrangeiro. Estamos sempre à espera de pessoas que vêm de fora. Isso não pode ser. O papel de um governo é apoiar o setor privado e o setor privado nacional. E o que mais me chocou nessa situação é exatamente esta. Portanto, a não apresentação de um critério para atribuir essas terras aos investidores russos e tirar exatamente a terra ao empresariado privado santomense que estava a trabalhar, apesar das dificuldades. O Liberato falou aqui na questão de conflito de interesse do anterior ministro da Agricultura. Efetivamente é real e nós explicamos isso ontem. Mas, Imagine Lioter, deixa-me que... pegar exatamente aqui. A questão de conflito de interesse, já que se entrou por aqui, não é propriamente o tema em destaque, mas a verdade é que as atividades profissionais do ex-ministro da Agricultura também eram públicas, eram de domínio público e digamos que aceite, porque se não houve consequências na altura e por que criticá-lo Sim, agora, 2 anos depois? sim, repara, não é criticar, criticar, não, foi sempre criticar durante o período em que foi ministro, repara. Isso não é querer bater muito nas pessoas e falar mal das pessoas, aqui ninguém está falando mal de ninguém, mas isso é também para uma questão de pedagogia. Vamos imaginar que eu sou um banqueiro, eu tenho um banco em Santo Tomé e Príncipe, e eu sou nomeado para ministro das Finanças. Eu não posso, no exercício das minhas funções do ministro das Finanças, ao mesmo tempo exercer as funções do banqueiro. Eu não posso ser um médico com uma clínica privada e sou nomeado ao ministro da Saúde, por exemplo, e nos meus tempos livres está a exercer a minha atividade enquanto médico na minha clínica. Quer dizer, isto gera aqui um conflito de interesse. Essa crítica que nós fazemos ao anterior ministro da Agricultura, ele é agricultor profissional, e muito bem. Enquanto ministro da Agricultura, aqui havia esse conflito de interesse em que porque ele não exercia a agricultura só uma questão familiar, não. Exercia a agricultura como uma atividade profissional, como seu negócio, como a sua empresa, não é? E, portanto, claramente aqui havia esse conflito de interesse porque ele é ministro de uma área em que profissionalmente ele exercia também essa atividade. E essa pedagogia que nós não podemos ter complexo de referir, mesmo que muitos aqui dizem que estamos a falar mal de ministro, não gostamos de ministro, ex-ministro, isso não é verdade, isso é uma questão de pedagogia. Os santomenses têm que ter atenção a estas questões. Hoje, por exemplo, está a haver em Portugal quase que uma crise política, porque o atual primeiro-ministro tinha uma empresa em que passou para a sua mulher e seus filhos, e a empresa continuou o seu negócio, e há uma crise política hoje em Portugal devido a essa questão de conflito de interesse. E em Santo Tomé nós temos que aprender também a separar as coisas.
a viver com transparência. E o que não existe em Santo Tomé e Príncipe hoje é a questão de transparência. Obrigado, Mesmo a questão de Lyoter. mesmo a questão dessas terras, não há aqui transparência. É preciso que as coisas sejam devidamente explicadas para que os santomenses possam perceber exatamente aquilo que verdadeiramente Obrigado. aconteceu no país. Obrigado, Lyoter. Liberato Muniz, sim, de forma breve, que eu ainda Sim. quero colocar uma questão a Sim, Hamilton Vaz, é para rápido. fecharmos este tema. Eu falei deste caso porque o ex-ministro da Agricultura, falava disso com normalidade, como se fosse normal ele exercer aquilo quando não é. Mas E ele outra sempre coisa, falou com normalidade e, mais uma vez sublinho, houve aceitação do governo e, digamos, das instituições do país. sim, mas é errado. E esse ministro e todos os outros ministros têm que saber que isto é errado. Está aí o Hamilton Vaz, que é jurista, conhece isso melhor do que nós, sabe que isto é errado. E outra coisa mais. Os santomenses que ocupam cargos em São Tomé e Príncipe têm que conhecer mais a realidade do país. Quando eu vejo um ex-ministro como Abel Bom Jesus retirar a terra a quem ele retirou no Babudo, quando ele próprio é um agricultor que de certeza beneficiou de outros apoios para ser aquilo que ele é hoje, e nós queremos que ele tenha cada vez mais sucesso, é para questionar. Nós dizemos assim, afinal de contas, quem somos nós os santomenses? Só estamos interessados quando nós saímos a ganhar? Não nos preocupamos com a vida dos outros, com a promoção do dia a dia dos outros? Não, nós temos que ser honestos e temos que saber onde nós estamos. Sabermos aquilo que nós temos e como podemos ajudar os outros. E temos que, obrigatoriamente, promover a economia santomense, promovendo os santomenses. Agora, aqueles que falham, claro, têm que ser enquadrados no rigor da lei, porque nós damos a possibilidade, 1, 2, 3 vezes. Se a pessoa não consegue, claro está que o governo tem que atuar. E isto eu estou totalmente de acordo. Mas é preciso não prejudicar os santomenses e em prol dos outros. E neste caso concreto, havia roças, e existem roças em São Tomé e Príncipe abandonadas, com hectares e hectares que deviam ser entregues e salvaguardar esse empresário até uma segunda hipótese para ver se ele conseguia ou não dar o salto. Obrigado, Liberato Muniz. A Hamilton Vaz, perante esta situação, este grupo de empresários santomenses dizem, ou melhor, o grupo diz que recorreu à justiça desde o ano passado em providência cautelar, que há prazos bastante mais curtos, aliás já fazia referência a isso, para decidir, mas até ao momento não têm respostas nem decisão do tribunal. Eles apelam ao novo governo que possa analisar este processo. Que saída para isso? Já falava da questão da investigação, que poderá também ser aberta, mas em termos de decisão definitiva, a justiça ainda vai a tempo, uma vez que o grupo de investidores russos já estão a explorar a propriedade. Pode a justiça decidir, pode o anterior governo decidir, por que via acha que seria mais eficaz para a resolução definitiva desta problemática? Há sempre duas vias. Uma via que é administrativa, onde o órgão que praticou o ato pode muito bem consertar o ato que ele praticou. E a outra via que é a via judicial. E falou bem da providência cautelar. Mas aí está. Nós estamos num estado onde o órgão que o cidadão recorre para salvaguardar os seus problemas. O senhor referiu à providência cautelar. Mesmo no contexto das férias judiciais. Quando nós estamos perante uma providência, o tribunal tem que decidir isso numa latitude de 30 dias. É verdade? E esta questão concreta nem se coloca a questão das férias judiciais, porque eles dizem que introduziram isso desde o ano passado, portanto. Mesmo no contexto das férias judiciais, o tribunal tinha que decidir. Mas o que é que se passa? Há uma questão que as pessoas não estão verificando em Santo Tomé e Príncipe. Tem havido um tipo de... Tu colocas um caso no tribunal e o que faz é não pronunciar. E nada acontece com juízes, nada acontece com... tudo fica da mesma. Então, num contexto como esse, leva os cidadãos
a agirem com as suas próprias mãos, o que não é aceitável em matéria do direito. Mas eu estou justamente a dizer quando os tribunais não estão a funcionar. De uma outra forma, ou nós temos que recorrer, meter cadeado nos tribunais, fechar os tribunais, para que nós saibamos que Santo Tomé e Príncipe é a única república onde não existem os tribunais. Porque os tribunais existem justamente para redimir esses conflitos, aparecer, atuar e impor a justiça. Esta é a essência de um tribunal numa sociedade onde a cultura democrática. É por isso que os juízes estão lá, é para isso que eles são pagos. É devido a isso que eles têm as viaturas que têm. É devido a isso que eles têm as regalias, que eles têm o estatuto da irresponsabilidade, que eles têm um conjunto de subsídios. Quer dizer, é devido a isto que os nossos juízes têm que atuar. Agora, se os juízes não estão a atuar, temos que chegar a um momento em que toda a população tem que atuar contra os tribunais. Hamilton Vaz, não é o tema de hoje, mas na semana passada vimos aqui na resenha a questão da ameaça de greve nos tribunais, em que, em paralelo a isso, o presidente do Supremo Tribunal relembrou uma vez mais que os tribunais, nas suas várias estruturas, primeira instância e o Supremo, continuam com falta de juízes. Mesmo no Supremo diz que faltam cerca de 4 juízes, sendo o Supremo responsável pela secção administrativa ou área administrativa também. Ou seja, esta falta de juízes pode justificar essas demoras, inclusive na decisão sobre as providências cautelares, ou nem por isso? Olha, Josimar, é toda uma conjuntura que faz com que as coisas não funcionem. E não só os tribunais, né? Nós temos o professor também com salário mísero. Os funcionários de secretaria é uma desgraça. Quer dizer, o Estado faz de conta que está a pagar efetivamente os profissionais da justiça, quando, na verdade, não está a fazer isso. Fala-se numa reforma de justiça, onde PNUD aloca verbas para resolver o problema da justiça, mas que, no fundo, o senhor não vê reforma nenhuma a ser feita, o senhor não vê coisas a serem feitas do ponto de vista de alterar os modos fazendo da nossa... Os funcionários, sobre os funcionários de justiça, o senhor Josimar vai lá e pergunta aos salários, é um salário mísero, é verdade. Da mesma forma, o senhor pergunta ao salário dos professores, é uma desgraça. Os juízes, olha, o Estado tem que efetivamente investir nessas pessoas, há que investir fortemente nessas pessoas, para que nós possamos tomar medidas contra essas pessoas quando efetivamente não querem funcionar. Por isso é que eu digo, ter a justiça funcionar, no contexto de fazer de conta, alguém tem que resolver isso. Vamos parar as coisas. Paremos as coisas. Coloquemos cadeado, fechemos as coisas, para nós sabermos que as coisas não estão funcionando e se regressam à funcionalidade, as coisas regressam já de uma outra forma. É que nós já não dá. É que, há 50 anos da independência e nós temos uma estrutura assim. Falou bem a falta de juízes. Mesmo o Supremo tem falta de juízes, eles estão 8. Até agora estão a funcionar 4. Primeira instância é uma desgraça. Então, nós temos que efetivamente canalizar a verba de uma vez por todas para pôr o sistema a funcionar. Agora, ter sistema a funcionar de faz de conta. Nós temos um tribunal a funcionar de faz de conta. Só fala com os juízes, eles dizem mesmo, estão a simular que estão a nos pagar e nós também estamos a simular que estamos a trabalhar. A coisa está assim, é uma simulação. Permita-me concluir o raciocínio. Porque é triste, 50 anos, alguém que nasce já está há 50 anos, há meio século, e sempre viu a coisa funcionar assim. Josimar, porque eu lhe digo uma coisa muito séria. Você tem um país com 4 pilares, 4 órgãos de soberania. Você tem o governo, tem a Assembleia, tem o presidente, que é o órgão pessoal, e tem o tribunal. Todos os órgãos podem estar a funcionar até bem. Mas se um órgão, que é o órgão-chave, que são os tribunais, o órgão que exige a justiça, que as coisas, se esse órgão não está a funcionar, a democracia está coxa. É por isso que eu digo, nós falamos de democracia, não está a dizer que em Santo Tomé é uma pseudo-democracia, porque há um órgão que está amputado.
há um órgão que é os tribunais e é um filho mongoloide da democracia santomense. Esse órgão nós temos que pôr esse órgão firme, e pôr esse órgão firme nesse simular que está-se a pagar, que está a funcionar, toda a gente está a enganar toda a gente. É um fazer de conta. Sr. Josimar. Hamilton Vaz, É muito obrigado. triste. Mas é muito Obri- Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha-irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer, com tarifas a partir de 5.225 dólares, equivalente a 204 euros, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrônico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. Sabias que o programa Família beneficia mais de 23 mil pessoas em São Tomé e Príncipe? Este programa está transformando vidas e garantindo um futuro melhor para milhares de crianças. Com o programa de educação parental, os 5.000 pais e cuidadores aprendem práticas que fortalecem os laços familiares, promovendo a educação e valores para as próximas gerações. O apoio à criação do próprio emprego ajudou centenas de famílias a iniciarem pequenos negócios e a investirem na agricultura, criando oportunidades para uma vida mais digna. Através do acompanhamento domiciliar feito pelos técnicos sociais, agregados familiares recebem visitas regulares para superar desafios, cumprir as condicionalidades do programa e alcançar seus objetivos. Os resultados falam por si. Um aumento da cobertura do programa para 5.000 famílias, num total de 265 localidades do país e cerca de 23 mil pessoas impactadas pelo programa. Mais de 54% de beneficiários passam a ter o alojamento ligado à rede elétrica. Mais de 35% de beneficiários têm casa própria. Aumento da frequência escolar para mais de 16.464 crianças beneficiárias. E 70% das famílias investindo em atividades produtivas que fortalecem a economia local. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.